Glória, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús
Adoramos ao teu nome, Senhor Jesus, nome sobre todo nome. Em teu nome nós iniciamos esta congregação nessa noite de sábado. Obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Te louvamos, Senhor, pela tua presença conosco agora nas horas da noite, para juntos glorificarmos, exaltarmos, engrandecermos o teu precioso nome. A ti pertence a honra e a glória. Em Cristo Jesus, ó Pai, nós te adoramos, ó Espírito Santo, te adoramos, ó Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, que nos purifica, Senhor, para que possamos estar dignamente na tua santa presença. Aleluia. Grande alegria achei, o que fora de Jesus não há. Ele é Deus, Filho perfeito. Sua graça me alcançou, sua luz me iluminou. Jesus levantou-me, deu-me sua vida, então o engrandecerei, no Senhor rejubilarei, pois Ele me salvou, Ele me fez viver, então eu adorarei seu nome e o seu poder. Em Jesus me levantei, seu louvor entoarei. Senhor, não te vejo, mas eu te amo, então o engrandecerei, no Senhor rejubilarei, pois Ele me salvou, Ele me fez viver, então eu adorarei seu nome e o seu poder. Aleluia. Senhor, não te vejo, mas eu te amo, então o engrandecerei, no Senhor rejubilarei, pois
adorarei seu nome, então o engrandecerei, seu nome, seu nome, seu nome e o seu poder, Jesus, te adoramos, Senhor Jesus. Serei no Senhor, rejubilarei, pois Ele me salvou, Ele me fez viver, então eu adorarei seu nome e o seu poder. Te adoramos, Senhor, grande é o teu nome. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus, o teu glorioso nome. Em teu nome, Senhor, damos graças, bendizemos, exaltamos a ti. Santo tu és, digno de toda a glória. Sobre as ondas do oceano eu jamais andei, Senhor, mas recebo tua palavra pela fé, sempre andarei. Se eu me lembro, me encontraste, perdido estava eu em meus pecados e nas minhas falhas, me deste perdão. Sou livre, tu és minha vida, sem ti nada posso fazer. Diante de ti, Senhor, me prostrarei, te adorarei. Me disseste que o caminho para o céu somente és tu. Alegria, liberdade e a verdade
gesto, Jesus. Então me lembro, me alcançaste com tua graça e amor, me compraste com teu puro sangue, me deste perdão, em ti sou livre, tu és minha vida, sem ti nada posso fazer, diante de ti, Senhor, me prostrarei, te adorarei, em ti sou livre, tu és minha vida, sem ti nada posso fazer, diante de ti, Senhor, me prostrarei, te adorarei, oh, te adorarei, Senhor, em ti sou livre, tu és minha vida, em ti sou livre, tu és minha vida, em ti sou livre, tu és minha vida, Jesus, em ti sou livre, tu és minha vida, Jesus, Jesus, em ti sou livre, tu és minha vida, sem ti nada posso fazer, diante de ti, Senhor, me prostrarei, te adorarei, em ti sou livre, tu és minha vida, sem ti nada posso fazer, diante de ti, Senhor, me prostrarei, te adorarei, oh, Jesus, toda glória ao teu nome, ó Rei dos reis, Senhor dos senhores, maravilhoso tu és, oh, aleluia. Em ti sou livre, tu és minha vida, em ti sou livre, tu és minha vida, sem ti nada posso fazer, diante de ti, Senhor, me prostrarei, te adorarei,
ti sou livre, tu és minha vida, sem ti nada posso fazer, diante de ti, Senhor, me prostrarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei, Jesus. Aleluia, tu és digno, Senhor, de receber toda a glória e toda a honra, todo o louvor, de ser exaltado, glorificado, engrandecido. Aleluia, te adoramos, Deus, te adoramos, Papai, te adoramos, Jesus, te adoramos, Espírito Santo. Toca-nos poderosamente nessa noite, em todos aqui presentes, em todos que à distância nos acompanham. Conduza-nos, Senhor, a derramar nossas almas diante do Senhor, derramar, render plenamente nossas vidas em Tuas mãos. Deus da criação, cuidas de mim, me fizeste, me salvaste e conduzes-me. Tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, minha força e poder. Somente és Deus, eu confio em Ti, meu olhar mantenho firme só em Ti, Senhor. Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, minha força e poder. Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, minha força e poder. Estás comigo, tu me levantas, em Ti confio, ó Deus. Tu estás comigo, tu me levantas, em Ti confio, ó Deus. Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, minha força e poder. Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, minha força e poder. Tu és fiel, minha força e poder. Tu és fiel.
fiel, minha força e poder. Fiel, minha força e poder. Tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, minha força e poder. Tu és a nossa força, ó Senhor. Tu és o nosso poder, Senhor. Não confiamos na nossa própria força, não confiamos no nosso próprio poder, confiamos no Senhor, na força que o Senhor nos dá, na força do Senhor, a força que nos fortalece contra todo principado, contra toda potestade. É na força do Senhor que somos feitos mais que vencedores sobre todas as coisas. Aleluia. Queremos te exaltar, Jesus. Exaltado, exaltado, ó Senhor. Sentado à direita de Deus, coroado de glória e honra. Tu, Senhor, és exaltado. Todo-Poderoso Criador se esvaziou e morreu por mim numa cruz. És exaltado. O Pai lhe deu o
que está sobre todo nome, Jesus, és exaltado, 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 Senhor, exaltado, Jesus, exaltado, ó Senhor, eternamente exaltado em nossos louvores, exaltado em toda a terra, exaltado, ó Senhor, moído por minhas transgressões, ferido por minhas maldições, tu, Senhor, és exaltado, levou sobre si a minha dor, o castigo que me traz a paz estava sobre ti. Fui sarado, fui sarado, desejado de todas as nações, és o amado da minha alma, Jesus, és exaltado. Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome, Jesus, és exaltado, 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 Senhor, exaltado, Jesus, exaltado, ó Senhor, sempre exaltado em nossos louvores, exaltado em tua igreja, exaltado, ó Senhor.
Jesus. Ainda de pé como você estiver agora, põe as duas mãos assim em você mesmo, feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo te ensinar a entoar um cântico espiritual, não cantando porque você sabe a letra, não cantando porque você conhece a melodia, não cantando por cantar, mas dizendo isso de coração ao Senhor. Exaltado, diga a Ele, exaltado, suavemente, exaltado, ó Senhor, adorado, 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 ó Senhor, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado, ó Senhor, exaltado, 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 ó Tu és digno, Senhor, de ser exaltado, Senhor. Tu pagaste alto preço por nós, na cruz do Calvário, para que nós vivamos uma vida que te exalte, Senhor. Uma vida que engrandeça o teu nome, uma vida que glorifique ao teu nome, uma vida de rendição e obediência ao Senhor, de sujeição e submissão amorosa a Ti. Aleluia. Conduza-nos, ó Espírito de Deus, a ser esses verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai pela obediência plena à Sua palavra, em espírito e em verdade, em toda a verdade da palavra do Senhor, que és Tu, Jesus. Tu és a verdade. Leva-nos a Te amar e a Te obedecer, Senhor. Obrigado, Jesus. Dê mais um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Vamos ler juntos o 2º capítulo do livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo de número 2. Leiamos juntos e depois levantemos ao Senhor as nossas orações.
Oséias capítulo 2. Todos. Chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate à sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre,
Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. Aleluia, porque hoje já podemos dizer isso, Senhor, tu és o meu Deus, tu és o nosso Deus, tu és, Senhor, aquele que nos conheces plenamente, e nos conhecendo, Senhor, sabes de tudo o que necessitamos, e estás sempre suprindo a cada uma das nossas necessidades, até mesmo além daquilo que nós necessitamos. Por isso, Senhor, é que te damos graças, porque tu estás mais atento do que nós mesmos, Senhor, às nossas próprias vidas, cuidando, Senhor, de cada detalhe, Senhor, de nós e de tudo que envolve as nossas circunstâncias. Por isso, Senhor, adoramos, engrandecemos, glorificamos o teu nome na beleza, Senhor, da tua santidade. A ti toda a glória, Senhor, toda a honra e todo o louvor. Seja glorificado, ó Deus, seja exaltado, engrandecido o teu santo nome. Glória, Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo. A Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome. Diga: a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro
mais uma vez. E glória. A Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome, ao nome sobre todo nome, ao nome sobre todo nome sobre todo nome, nome sobre todo nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo poder do Teu nome, por toda a graça na qual o Teu nome está revestido. Aleluia. Toda glória e honra e louvor ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. O capítulo que nós lemos hoje aqui do livro do profeta Oséias, capítulo 2, nós vamos meditar nesse tema. Repita depois de mim: Deus atrai os seus eleitos. Aleluia. Amados, essa é uma realidade que não interessa se é aceita ou não pelos homens, ela é uma realidade. Vocês já pegaram dois ímãs assim e vi que tem um lado que repele e outro lado que atrai? É assim que Deus age em toda a humanidade, tá? É assim que acontece com toda a humanidade. Deus atrai para si os seus eleitos.
E os outros todos, que são inclusive maioria esmagadora, Deus repele. Deus repele. E é um engano e uma errônea interpretação da Bíblia pensar que Deus quer salvar todo mundo. E quando Paulo diz, tem muita gente que pega esse texto de 1 Timóteo 2, que Deus quer que todos os homens sejam salvos, e interpretam isso errado como que universalizando. Não. Aquele querer ali não é um querer proposital. Aquele ali é um querer emocional, tá? Como todos nós também gostaríamos que todo mundo fosse salvo, Deus também gostaria que todo mundo fosse salvo. Só que Deus não planejou essa salvação para todo mundo. Se Ele tivesse planejado, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem Deus planejou ser salvo, será salvo. E será salvo pela ação de Deus, que diz em Isaías 43:13, agindo eu, quem impedirá? E essa ação ali não é nenhuma ação milagrosa para qualquer outro milagre ou cura ou ação de Deus. Aquela ação ali, em Isaías 43, é ação de salvação, é para salvar. Todas aquelas pessoas, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus em Cristo escolheu antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis aos seus olhos diante dele, Ele vai salvar todas elas. E nesse processo, o que Ele vai fazer? Ele é o que Ele tem feito na história. É o que Ele tem feito na história, é o que Ele está fazendo no tempo de hoje, e é o que Ele vai continuar fazendo até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Ele estará sempre atraindo para si os seus eleitos. Olha só, quem não é eleito, olha, não tem, eles mesmos não têm nenhuma atração para Deus. O que os atrai é o mundo. O que os atrai são as coisas do mundo. Deus não os atrai. Deus não é um atrativo. Deus não é um atrativo. Isso acontece por quê? Porque Deus os resiste. Porque Deus não os atrai. Deus só atrai os seus eleitos. Jesus disse isso com outras palavras 3 vezes em João capítulo 6. Ele disse assim: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Tem até traduções que colocam: se o Pai não o atrair. Ninguém vem a Jesus para ser salvo, a não ser pela atração que o Pai exerce, pela eleição da graça. Eleição da graça é uma palavra que está em Romanos capítulo 11, versículo 5. Tá? Os salvos pela eleição, o remanescente que sobrevive, o remanescente fiel, pela eleição da graça. Aleluia. A graça não salva todo mundo. A graça do Senhor Jesus Cristo elege, já elegeu antes da fundação do mundo quem será salvo. Estes serão atraídos. E os que não forem eleitos, eles não serão atraídos. Por isso, vocês que estão aqui aprendendo a palavra de Deus, tá? Vocês que estão aprendendo a palavra de Deus aqui, a sua profundidade,
Estão entendendo coisas que a maioria dos crentes aí fora, inclusive pastores, chefes de denominações, não entendem. Eles pensam que nós temos que fazer coisas, né, para atrair pessoas, para ir. Não temos que fazer nada para atrair ninguém para a igreja. O que nós temos que fazer são as duas coisas que o Senhor ordenou. Nós oramos por todo mundo e pregamos o Evangelho para todo mundo. Isso não é atrair. Quem atrai é Deus. Quem prega não atrai. Pregador não atrai. Pastor não atrai ninguém para Jesus. Só Deus. Só Deus. Nós temos que orar para todo mundo, pregar o Evangelho para todo mundo, mas quem vai atrair quem quiser para Cristo Jesus, para a salvação, é Deus. As igrejas erraram e atraíram, conseguiram atrair muitas pessoas. Até igrejas aí imensas, lotadas de pessoas, mas a maioria esmagadora dessas pessoas não vão para o céu. Elas são chamadas, elas não são eleitas. Elas não vêm atraídas por Deus, elas vêm atraídas por um milagre, elas vêm atraídas por uma bênção que elas querem, elas vêm atraídas porque tem uma música muito bonita naquela igreja, elas vêm atraídas porque tem cadeiras mais confortáveis, elas vêm atraídas porque tem muita gente. Existe um ditado aí popular que gente atrai gente. Onde tem gente, os outros estão curiosos para estar lá também. Elas vão lá porque lá tem uma grande oportunidade de vida social e de apresentar sua roupa bonita para os outros e ver os outros falando que povo bonito. Elas vão porque tem alguns interesses que essa igreja oferece justamente para atrair pessoas e ficam lá contentes nessa igreja até morrer e ir para o inferno. Iludidas que estão salvas, mas a salvação não é bem clara. Só recebe aqueles que Deus os atrai. Glória a Deus. Deus atrai os seus eleitos e mais ninguém. No passado, nessa nova vida, assim, não adianta nem choro, nem vela, nem fita amarela. Deus não atrai mais. Eu queria tanto a salvação daquele meu filho, daquele marido, daquele ente querido, eu queria tanto que ele fosse salvo, eu oro a Deus para que ele fosse salvo. Se não é eleito, não vai ser, ele está acabado. E dê glória a Deus. Deus cumpre na face da terra cabalmente a sua vontade soberana. Se for eleito, será alcançado por Deus, não importa em que circunstância, em que situação ou em que fundo de poço esteja, ele vai lá. Deus é quem vai lá pessoalmente, liberta, pega das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amém. É isso que Deus faz exclusivamente com os seus eleitos. Aleluia. E por isso que talvez eu pregue hoje aqui só para vocês. Deus tem seus eleitos. E não são muitos. Pensa que Deus está preocupado com o número? Tem gente muito preocupada com o número. Aqui na nossa igreja tem gente que fica preocupada, mas pastor, a igreja está pequenininha, porque tem uma igreja maior, tem um monte de gente. Olha, eu não quero atrair um monte de gente, porque um monte de gente é um monte de problema, é um monte de demônio, é um monte de fofoca, é um monte de pecado, é um monte de maldade. E tudo muito bem vestidinho, onde são agradados, por fora bela violão. Sepulcros
religião só constrói sepulcros caidos. O Evangelho edifica verdadeiros convertidos. Aleluia. E é por isso que é assim que nós trabalhamos, graças a Deus, em Cristo Jesus. Por isso, então, de novo, Deus atrai os seus eleitos. Ali é padrão, né? Acabou que Bom, nós temos Oséias capítulo 2, eu vou falando com vocês, tá? Até que ali seja restaurado, não sei como vai ser, a energia. Nós estamos na introdução de Oséias, tá? Nós começamos Oséias sábado passado, e a introdução são os 3 primeiros capítulos, Oséias capítulo 1, 2 e 3. E o título dessa introdução, repita depois de mim aí, Prostituição de Israel. Prostituição de Israel. Deus compara a nação de Israel a uma prostituta. Por isso ele manda o profeta Oséias se casar com uma prostituta. Aquela prostituta representa a nação de Israel. E a prostituição de Israel é muito além da prostituição sexual. É a prostituição espiritual. Israel invocou a outros deuses. Israel adotou cultos e sacrifícios aos deuses cananitas, em cuja terra Deus os colocou. Desobedecendo o que Deus tinha ordenado através de Moisés, no Êxodo, no Levítico, Números e no Deuteronômio. Deus havia dito para eles assim: olha, quando eu colocar vocês na terra que eu prometi dar aos vossos pais, não imiteis as práticas abomináveis dos povos daquela terra, não invoqueis aos outros deuses, não façam sacrifícios aos deuses estranhos. Eles desobedeceram completamente ao Senhor, adoraram, serviram a deuses estranhos. Deuses não existem, só existe um Deus verdadeiro. Portanto, esses deuses estranhos são apenas fantasias de Satanás. Os deuses que eles invocam é o próprio diabo, são os próprios demônios. E ao oferecer sacrifícios a esses deuses, estavam oferecendo sacrifícios aos demônios. Então Israel, a prostituição espiritual de Israel foi justamente praticar satanismo. Porque Satanás faz exatamente isso com a religiosidade. Tira Deus das pessoas e coloca ídolos para elas adorarem a estes ídolos. E isso, toda adoração a ídolos, toda adoração a falsos deuses é satanismo, é adoração a demônios. Por isso a prostituição de Israel está aqui na introdução, tá? Na introdução do livro do profeta Oséias, os três primeiros capítulos. Muito bem. Essa introdução está dividida assim. Os capítulos 1 e 2, tá? Deus fala sobre a prostituta chamada Gomer, que vai ser uma representação da nação de Israel. Coitado do profeta Oséias, teve que casar com essa prostituta. E lá na zona de prostituição ele falou: eu quero casar com você. E experimentar, porque a dor de um cônjuge ser traído pelo seu marido ou pela sua esposa, é uma dor terrível. Ele se casa com uma prostituta que já teve relações com tantos homens e ela ia continuar tendo, que se casando com Oséias, ela ia parar de cometer a prostituição, ela ia continuar cometendo a prostituição. Tudo isso para, através do profeta Oséias, Deus denunciar ao povo de Israel a prostituição espiritual deles. Além de Gomer, quando
chegarmos no capítulo 3, sábado que vem, Deus ainda mandou José se casar com outra prostituta. Por isso o título do capítulo 3 que veremos a semana que vem diga, outra mulher. Estamos aqui no capítulo 2, então capítulos 1 e 2 é a primeira prostituta com quem José se casou, Gomer. Gomer. E esse capítulo 2 que nós lemos, o Espírito de Deus me conduziu a compartilhar com vocês esse maravilhoso versículo 14, quando Deus diz assim: eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Repitam. Na época do profeta Oséias, ainda não ia acabar a antiga aliança. O tempo da antiga aliança ainda ia acabar muito depois de Oséias. Então, esse versículo tem dois significados históricos. Deus não ia de vez exterminar Israel e ainda ia manter Israel como nação, como povo eleito da antiga aliança. Mas o segundo significado é que Deus sabe que nem todos em Israel se prostraram diante de outros deuses. Deus disse para o profeta Elias: eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Por amor desses 7.000, por amor desses 7.000, que é chamado de remanescente fiel, Deus então ainda mantém aliança com Israel, mesmo sabendo que a maioria deles estão traindo a Deus com o mundo, as coisas do mundo, os falsos deuses do mundo e os ídolos do mundo. Mas Deus tem aí um pequeno grupo de pessoas, poucos escolhidos, o remanescente fiel, que não dobram os seus joelhos diante do mundo, do diabo e dos falsos deuses. Por amor a eles, então Deus diz: eis que eu a atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Vamos ver mais alguns aspectos históricos desse texto, né? Elementos históricos e seus significados espirituais. Este versículo é uma declaração histórica do que já havia acontecido muito tempo no passado, quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, onde eles eram escravos. Então, ali nós temos alguns elementos históricos e seus significados espirituais que eu coloquei nesse slide que está aí agora. O Egito representa o mundo. O faraó, o rei do Egito, representa o diabo, que é o príncipe deste mundo. Moisés representou Jesus, que veio a esse mundo para nos libertar do império das trevas, do domínio de Satanás. O povo hebreu, ou seja, os hebreus, representam o povo eleito que Deus vem salvar. E o deserto para onde Deus leva esse povo representa um retiro espiritual. O que é retiro? É retirar. Deus retirou o povo lá do Egito e levou para longe do Egito. Lá no Egito, eles estavam lá vendo os deuses do Egito, o povo, os egípcios adorando aqueles deuses, e toda aquela bagunça, todo aquele barulho do Egito, Deus tirou para o deserto, onde Deus tirou todo o Egito da visão deles e dos ouvidos deles. É um retiro para ouvir só a voz do Senhor. Esses são os elementos históricos e os seus significados espirituais, ok? Agora vamos ver o principal significado espiritual desse versículo 14, que envolve não apenas o povo da antiga aliança, mas também o povo da nova aliança.
quando Deus diz: eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Este versículo 14 que nós estamos meditando aqui, amados, é uma palavra de conquista. Então, repita essa frase que está ali: Deus conquista sua esposa eleita com o seu amor. Dizer assim, ó: eis que eu atrairei. 3 verbos. Primeiro verbo é o verbo atrair, atrairei. Segundo verbo, a levarei para o deserto. E terceiro verbo, e lhe falarei ao coração. Esse versículo aqui é uma frase, vamos dizer assim, nos dias de hoje, né? É uma frase romântica. É a frase de um conquistador. Deus, aqui no papel de um conquistador, ele atrai os seus eleitos, os leva para o deserto, tirando eles do mundo, e fala ao coração deles, e fala à alma deles. Tá? Aquela mulher que ficou então apaixonada, foi porque aquele conquistador conseguiu falar ao seu coração, falou ao seu coração, conquistou essa esposa. É assim que essa analogia da conquista, que leva para a analogia do casamento, é o que Deus faz com o seu povo eleito. Deus conquista sua esposa eleita com o seu amor. Deus não conquista mais ninguém. Deus não conquista os pecadores não convertidos. Deus não conquista os muitos chamados. Deus só conquista os poucos escolhidos. Por isso a prova de que alguém, uma das provas que alguém é dos poucos escolhidos, é um eleito de Deus, é porque ele ama o Senhor. Como João dizia, chamando a si mesmo de o discípulo amado. E ele dizia: amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Amamos porque, Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amamos porque, Gálatas 5, 22, 23, o Espírito Santo dentro de nós produz o fruto com as suas 9 características, sendo a primeira delas e principal delas o amor. O eleito ama a Deus. O eleito não obedece a Deus porque é obrigado, ele obedece a Deus porque ama a Deus. O eleito não ora porque é obrigado a orar, ele ora porque ele tem prazer em orar, porque ele ama a Deus, e quem ama a Deus tem prazer em se relacionar com Deus. O eleito medita na Bíblia de dia e de noite, lê Bíblia e medita na palavra, tem nela o seu prazer, como está no Salmo 1, versículo 2, porque ele ama a Deus, porque ele ama a Deus. Tá? Ele ama a Deus. Antigamente as noivas apaixonadas, né, guardavam as cartinhas de amor dos seus pretendentes, do seu amado, que escrevia, guardava lá e até colocava perfume, porque tinham amor. É assim que o eleito vê a palavra de Deus como as cartas do amor de Deus para ele, para a sua vida. Por isso ama a palavra de Deus. Você vê essa turma doida de crente que tem por aí, que não tem nenhuma atração pela Bíblia, isso é crente coisa nenhuma, isso é palha para o inferno, irmãos. Quem é verdadeiramente de Deus ama a palavra de Deus, não acha a palavra de Deus chata, cansativa, enfadonha, difícil, dura, não, acha a palavra de Deus agradabilíssima, tem o seu prazer
na palavra de Deus. Mesmo quando essa palavra fala coisas duras, confronta, eles é como óleo na sua cabeça. Eles amam a Deus e por amarem a Deus, amam a palavra de Deus. Amam a palavra de Deus, são como a noiva que ama o noivo e ama tudo o que o noivo fala. E a noiva diz para o noivo assim: fala mais, fala mais, fala mais. Eu quero ouvir mais o Senhor falando comigo. Está entendendo o que é esse amor? Deus conquista sua esposa eleita com o seu amor. Os eleitos são conquistados pelo amor de Deus. O mundo todo quer o amor de Deus, mas eles querem o amor de Deus para salvar eles, levar eles para o céu. Mas eles não amam a Deus, e o céu não é para quem não ama a Deus. O céu onde estão todas as coisas que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. O que Deus tem preparado para todo mundo, o que Deus tem preparado exclusivamente para aqueles que o amam. E aqueles que o amam são aqueles que foram conquistados por Ele, são aqueles que Ele atraiu, levou ao deserto e falou ao coração deles. Aleluia. Então Deus conquista sua esposa eleita com o seu amor. Quem é essa esposa eleita? Diga: o remanescente fiel das duas alianças. O remanescente fiel das duas alianças. O remanescente fiel da antiga aliança antes de Cristo e o remanescente fiel da nova aliança depois de Cristo. O remanescente fiel da antiga aliança está citado em Romanos capítulo 9, versículo 27. Romanos 9, 27, Paulo citou ali uma passagem do livro do profeta Isaías, falando do remanescente fiel da antiga aliança. E ali Paulo, então, citando Isaías, escreveu: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia da praia do mar, os grãos de areia da praia, o remanescente é que será salvo. Não é esse número todo, não é essa multidão aí que será salva, não, é o remanescente que será salvo. E a palavra remanescente aqui nesse texto, nos textos bíblicos, é uma palavra bonita que acharam para colocar em português, porque a palavra original em hebraico é resto, um restinho, e é no diminutivo, um restinho de gente é que Deus quer, mas um restinho que vai amá-lo e que vai ser fiel a Ele. Deus só quer esse restinho. Olha, mas Deus só quer esse restinho. Ele só quer esse restinho. É como um esposo apaixonado que: eu só quero a minha esposa, eu não quero nenhuma das outras, não quero nenhuma outra mulher, não quero nenhuma outra esposa, eu só quero a minha esposa. Pode ter bilhões de mulheres lindas no mundo, não quero, rejeito todas elas, eu só quero a minha esposa. Isso é o verdadeiro casamento, e é esse casamento que Deus quer com o seu povo. Então, o remanescente fiel da antiga aliança, Romanos 9, 27, e o remanescente fiel da nova aliança, agora, depois de Cristo, o tempo da igreja. Antiga aliança, tempo de Israel. Nova aliança, o tempo da igreja, igreja de Jesus Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 5, é o remanescente da nova aliança, tá? Romanos capítulo 11, versículo 5, onde Paulo fala assim, até sendo redundante: também agora, no tempo de hoje,
sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O remanescente segundo a eleição da graça. Os que são eleitos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Esse é o remanescente da nova aliança. A esposa eleita de Deus é essa comunidade feita de pessoas que vieram, que Deus tira dessas duas alianças, um restinho de pessoas lá da antiga aliança e um restinho de pessoas aqui da nova aliança, mas pessoas que Deus atrai, leva ao deserto e fala aos seus corações. Como nós gostaríamos que Deus falasse ao coração de todo mundo, mas Ele não fala. Ele só fala ao coração dos seus eleitos. E é por isso que a gente fica espantado, até chateados, porque outras pessoas não entendem a palavra, não querem a palavra, querem discutir, não aceitam. Não aceita mesmo, porque não está no coração delas, não entra no coração delas. Elas não foram atraídas por Deus, Deus não as levou ao deserto e Deus não falou ao coração delas. E nós ficamos chateados, porque gostaríamos que elas entendessem do jeito que nós entendemos, mas elas não entendem, e nem vão entender se não forem eleitas, porque só os eleitos são a esposa. A esposa eleita, o remanescente fiel, poucos escolhidos da antiga aliança e poucos escolhidos da nova aliança. Essa pregação hoje é um escândalo para os crentes de hoje que não aceitam isso de jeito nenhum. Não, está errado, isso não pode ser assim, senão Deus seria injusto. Quem és tu, ó homem, para chamar Deus de injusto? Injusto é o homem. Todos são injustos porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos foram da glória de Deus, e o justo salário do pecado é a morte. Então, identificamos a esposa eleita. A esposa eleita é o remanescente fiel das duas alianças. O que Deus faz? Deus tira a sua esposa do Egito e a leva ao deserto. Leia até aí. Agora o significado espiritual. Deus tira seus eleitos do império das trevas e os leva ao reino do Filho. Leiam. Que versículo é esse? Ou que versículos? Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Deus, Paulo falando em nome de todos os eleitos, nome de todos os poucos escolhidos, ele disse: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nos levou para Cristo. Aleluia. Aqui o deserto é Cristo, tá? Em Colossenses 1, 13 e 14, o deserto é Cristo. O Egito é o império das trevas e o deserto é o reino do Filho. Ele nos atraiu quando estávamos lá no império das trevas, nos tirou, nos libertou do império das trevas e nos levou, nos transportou para o deserto que representa o reino do Filho, do seu amor, e ali conhecemos o seu amor, ali conhecemos a sua palavra, ali recebemos o perdão, a remissão dos pecados, a redenção, a salvação eterna.
Deus só faz isso com a sua esposa eleita, sua igreja eleita, sua esposa eleita. Glória a Deus. Aleluia. Quantas coisas tem que uma esposa diria assim: olha, meu esposo só faz isso comigo, ele não faz isso com nenhuma outra mulher. Gostaria que ele fizesse com outras mulheres? Não, Deus não faz. Deus só faz essas coisas com a sua esposa eleita, a sua igreja eleita. Glória a Deus. Por isso, então, concluindo, Deus só fala ao coração dos seus eleitos. Repita. Que o Espírito de Deus te convença disso. Ele falou ao seu coração? Porque quando Deus fala ao nosso coração, Ele nos conquista. Quando Deus fala ao nosso coração, Ele nos conquista, e essa conquista é infalível. É infalível, como disse o profeta Jeremias, eu não lembro agora o capítulo e o versículo, né? Mas Jeremias diz assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Conquistaste-me, Senhor. Numa luta desigual, eu não pude resistir. Por isso, a graça é irresistível. Quando alguém é alcançado pela graça, não consegue resistir. Quando Deus conquista, está conquistada. Não se desvia nunca, não se afasta nunca. Tem gente que só vive desviado, nunca foi conquistado por Deus. Deus não quer essa porcaria. Gente fraca, gente boba, gente levada pelos amantes do mundo, pelos ídolos do mundo, pelas coisas do mundo, Deus não quer esse povo não, irmãos. Deus só quer a sua esposa eleita, Deus só quer os seus eleitos, e somente aos seus eleitos Deus fala aos seus corações. Isso é maravilhoso. Não é obra de homens, não, é obra exclusiva de Deus. E por último, o que Deus fala ao coração dos seus eleitos? Qual é o conteúdo que Ele fala? Diga: toda a sua palavra. É isso que Deus fala ao coração dos seus eleitos. E é por isso que quem não é eleito nunca vai ser alguém, como Paulo disse lá em Tito, capítulo 1, alguém apegado à palavra de Deus. Paulo diz ali que o bispo, né, ou seja, o pastor, o pregador, mas ali refere-se também, pode se encaixar isso a qualquer filho ou filha de Deus. Uma das características dos verdadeiros filhos de Deus é serem apegados a toda a palavra de Deus. Apegados a toda a palavra de Deus. Tá? Uma das coisas que muita gente fala de mim por aí: Edivaldo só quer Bíblia, só quer palavra, só palavra, só palavra, só palavra. Que coisa, não tem outra coisa não? Não. Aleluia, eu só preciso disso. Eu só preciso de Jesus. Ele é a palavra de Deus. Então eu até amo essa perseguição. Pode me perseguir dizendo que eu só quero palavra, porque é só o que eu quero. E é só o que no nosso ministério a gente oferece. Porque esse deveria ser o ministério de toda a igreja cristã na face da terra. Mas as igrejas, ao invés de oferecer a palavra, estão oferecendo coisas que agradem mais as multidões e as atraiam. Conseguem atrair para as igrejas, mas para Jesus não. Para Deus não, e para o céu também não. Porque no céu
Só a esposa eleita vai entrar santificada pela palavra de Deus. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os a quem? Aqueles por quem ele roga. No versículo 9, João 17:9, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que do mundo tu me deste, porque são teus e tu me deste. Tu os atraíste, tu os levaste ao deserto, trouxeste para mim e falaste ao coração deles. São esses que vão morar no céu. Esse é o povo eleito de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por falar, por nos atrair quando estávamos afastados de Ti, por nos levar a Cristo Jesus, o verdadeiro retiro espiritual. E obrigado, Senhor, por falar toda a Tua palavra ao nosso coração. E é da Tua palavra que nós temos sede, Senhor. É a Tua palavra que nós queremos ouvir todos os dias da nossa vida. Aleluia. Toda glória ao Senhor, todo louvor, Jesus, ao Teu santo nome. Maravilhoso é o Senhor, digno de toda glória, de todo louvor, de toda honra. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Cante comigo ao Senhor esse cântico. Senhor, eu quero estar atento para ouvir o que estás falando à tua igreja. Tudo que tens para dizer, diz eu quero obedecer. Quero ser fiel no ouvir e no fazer. Coloca em meus lábios um novo cântico, pra no meio do teu povo eu entoar, para edificar, para consolar. Vem, ensina-me a expressar o teu falar, no fluir do teu Espírito, sim, quero estar constantemente junto ao teu altar, expressando tua vida, transbordando tua vida e vivendo tudo que fizeste vida em mim. No fluir do teu Espírito, sim, quero estar constantemente junto ao teu altar, expressando tua vida, transbordando tua vida e vivendo tudo que fizeste vida em mim, e vivendo tudo que fizeste vida em mim. Senhor, eu quero estar atento para ouvir o que estás falando à tua igreja. Tudo que tens para dizer,
Diz: eu quero obedecer, quero ser fiel no ouvir e no fazer. Coloca em meus lábios um novo cântico, pra no meio do teu povo eu entoar, para edificar, para consolar. Vem, ensina-me a expressar o teu falar. No fluir do teu Espírito, sim, quero estar constantemente junto ao teu altar, expressando tua vida, transbordando tua vida e vivendo tudo que fizeste vida em mim. No fluir do teu Espírito, sim, quero estar constantemente junto ao teu altar, expressando tua vida, transbordando tua vida e vivendo tudo que fizeste vida em mim, e vivendo tudo que fizeste vida em mim, e vivendo tudo que fizeste vida em mim. Aleluia. Oremos pelas crianças. O amor do Senhor entre as crianças de Deus, tem o Espírito Santo. Fala, Senhor, ao coração de cada uma delas, de acordo com a tua santa. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se a música está aí. Está aí. 1, 2, 3 palavrinhas. Alô? Oi. Sim. Se fosse eu um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu o elefante, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. amém. Se fosse eu um elefante, com a minha boca louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Aleluia, glória a Deus. Te louvamos, Senhor, por cada uma dessas crianças. Faça delas filhos e filhas do Senhor, para te louvar, te adorar.
fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou. Tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Aleluia. Parabéns, crianças. Deus abençoe.